Boa noite. Como nós sabemos, quarta-feira e sexta, né, às 20 horas, é um dia de célula, de palavra curta, porque depois a gente discorre sobre ela, debate, troca ideias, estuda e dá os testemunhos. E eu queria falar hoje um verso muito conhecido, citado bastante, mas muito difícil de se colocar em prática. Bem difícil mesmo. Queria ler hoje Salmos 4, no verso 4. É bem pequenininho. Diz assim, ó: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Não é isso? É o famoso que todo mundo conhece: irai, mas não pequeis. A questão é, quando eu queria dividir esse verso pequenininho nessas duas partes, nesses dois parágrafos. A questão é, quando você se ira, tem certeza que você consegue ficar sem pecar? Ou você está movido da ira e sai aí batendo em todo mundo, xingando, fazendo o que acontece? Os Salmos, o livro de Salmos, ele foi escrito de 1450 a 430 anos antes de Cristo. E olha que interessante, o apóstolo Paulo, mais ou menos 60, depois de 500 anos pelo menos, mais ou menos depois 60 depois de Cristo, em Efésios, no capítulo 4, no verso 26, ele diz assim, ó, olha só, hein? Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Lembra lá no Salmo 4? Ao deitar-se. E olha o que o apóstolo Paulo ensina. E aí tem gente que ainda fala, mas a Bíblia foi escrita por homens. 700 anos antes, como Isaías preveu como Cristo morreria, e depois de 700 anos acontece. Assim, o salmista Davi escreve o salmo dizendo isso, e aí vem o apóstolo Paulo, 60 anos depois de Cristo, em Efésios, dizer assim, olha, se vocês, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Será que a gente consegue entender? Quando você peca, quando você ira, você tem que conter a sua ira, orar, acalmar o teu coração e não pecar. Porque a gente, quando peca, dá lugar ao diabo. E no verso 31 de Efésios 4, o apóstolo Paulo finaliza o capítulo assim, ó: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Olha só, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Eu acho que essa palavra é curta, mas é uma palavra que a gente tem que fazer essa reflexão, né? Porque a palavra é bem clara, não é errado que os justos se irem. Não é errado que você se ire. O povo te irrita, circunstâncias vão te irritar. Nós somos de carne e osso, faz parte. O pecado não é você se irar. O pecado é você permitir que a ira tome conta de você e da sua vida. Ao invés de você agir com as tuas emoções, nós, né, os cristãos justos, devemos refletir sobre essas circunstâncias. Pensar o que Cristo faria no nosso lugar. Respirar fundo e não pecar. Contém a sua ira. A Bíblia diz, eu já vi muita gente falar errado. Ah, mas crente não pode se irar. Ué, se a Bíblia está dizendo, irai e não pequeis. Crente não deve pecar.
mas em nenhum lugar. A gente tem que tomar cuidado com os Googles da vida e com o que a gente tem ouvido por aí. Os falsos profetas, os falsos ensinamentos. A Bíblia diz assim, ó, se alguém disser algo que não esteja aqui, neste livro, certo? Na Bíblia, mesmo que um anjo diga alguma coisa que não esteja aqui, seja ele anátema, seja ele mentiroso. A palavra é muito clara. E a gente tem que conhecer. A Bíblia diz, se você se irar, não deite com essa ira. Não peque. Por quê? Porque quando, na segunda parte que eu falei, né, do Salmo, que diz que até à noite você deve aí descansar, o apóstolo Paulo fala, né, no amanhecer, olha aqui, ó, talvez o seu sono não seja tão tranquilo. Você vai estar irado, você não vai conseguir dormir. Você não vai ter tranquilidade para dormir. E a Bíblia diz que Deus nos dá enquanto dormimos. A Bíblia não diz, descanse no Senhor? Olha aí, se você está intranquilo, você não consegue descansar. Você já viu alguém que está nervoso demais, mas muito nervoso, deitar, fechar os olhos e falar assim, bom, agora eu vou deixar o nervoso aqui do lado e vou dormir. É impossível. Então você precisa controlar o teu nervoso, acalmar o teu coração e dormir já perdoando aqueles que te fizeram mal. Descansa no Senhor. Quando você dorme tranquilo, é uma das provas que você confia em Deus. Porque você colocou aquilo que tirou, te deixou nervoso, irado, no altar do Senhor. Fala, Senhor, eu não posso estar nessa situação. Olha, o fulano fez isso. Só o fato de você falar com Deus antes de você dormir e abrir o teu coração, e rasgar o teu coração e desabafar com Deus, você já vai ficar mais leve. Por isso que eu falei para vocês no começo, e eu já vou terminar, por isso que eu falei para vocês no começo da pregação, que é um verso que muita gente conhece. Irai não pequeis. A questão é, você consegue colocar em prática? Ah, pastor, mas é difícil. Mas se você não colocar em prática e você pecar, você dá margem para o diabo. Você dá uma procuração para o diabo e fala, bem-vindo, entra aqui na minha vida. Por isso que eu falei, é difícil colocar em prática. Você nervoso não pecar. Mas é ordenância. Está na Bíblia. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala na hora do nervoso. Pode ver. Você só fala besteira. Você fala aquilo que não deve. E hoje eu estava pensando, falei para o Uriel lá no escritório, falei, gente, eu não sei nem o que eu vou pregar hoje. E aí eu saí do escritório, falei, bom, tem que estar em casa até antes das 8. Não, tem que estar em casa às 7 para preparar a palavra. E cheguei agora há pouco e Deus colocou no meu coração. Eu falei, nossa, é verdade. Às vezes a gente esquece isso. Quantos momentos durante o dia a gente fica nervoso? E o que a gente faz com esse nervoso? Acalma o coração, confia no Senhor que Ele vai resolver? Ou a gente fica nesse nervoso, deixa esse nervoso consumir e aí a gente peca? Muito bonito falar da boca para fora. Ah, irai, mas não pequeis. Mas se você não vigiar, após a ira, você comete pecado. E a palavra diz, ó, à noite, descansa. A palavra diz, olha, você antes de você dormir, relaxe. Daqui, ó, ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Você irado, você não consegue ficar quieto. Quando você deitar, aquieta o teu coração. Descansa no Senhor. Os irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não sei se é só comigo que acontece isso, mas às vezes quando você está nervoso, a melhor resposta para a situação que você está nervosa, seja ela com quem for, teu patrão, teu filho, pai, mãe, tio, tia, sobrinho, marido, esposa, a melhor resposta é o silêncio. Se você não consegue controlar a tua língua e você vai pecar, vai por mim. Receba esse meu conselho.
fecha a tua boca, deita, ora a Deus, pede para ele acalmar o seu coração, entrega a situação que te deixou irado no altar do Senhor, descansa no Senhor e dorme. E aí você vai ver no dia seguinte como você vai estar muito mais calmo. Porque senão, se você ficar irado, nervoso, e falar tudo que o teu coração naquele momento está sentindo, você vai atingir o prazer da carne. Mas o fulano, eu já cansei de ouvir, irmãos, o fulano tem que saber, o fulano tem que aprender, eu vou falar para ele. Ei, acalma o teu coração e aquieta. Às vezes não é você que tem que ensinar. Às vezes o professor não é você. Acalma o teu coração. Aquieta ele. Deixa que Deus ensina. Deixa Deus cuidar. Porque às vezes você vai estar irado. E você vai falar aquilo que você quer. Da forma que você não quer. Você vai falar aquilo que também você não quer. Mas que está entalado tanta coisa na tua garganta e você vai pôr para fora. Sabe o que vai acontecer? A palavra lançada, ela não volta atrás. Aí você vai se arrepender. Só que às vezes do outro lado você causou uma dor, uma mágoa, que vai ser difícil para outra pessoa se curar. Não cause esse prejuízo a ninguém. E não cause o maior prejuízo em você, que é deixar o diabo entrar na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. E agora vamos conversar e discutir acerca da palavra.